Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1 e hoje nós vamos continuar a nossa série a respeito desta que é uma das epístolas mais fantásticas do Novo Testamento, de implicações teológicas mais amplas e profundas da qual se tem notícia na face da terra. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade a uma série a respeito da carta aos Gálatas. Nesse segundo momento desta série, nós vamos ler cada um dos capítulos da carta, que são 6, então serão 6 vídeos, e a gente vai fazer um trabalho introdutório, a gente vai identificar personagens, locais, temas, questões introdutórias de uma forma geral, para a gente se familiarizar com a carta aos Gálatas. A nossa preocupação nesse primeiro momento não é interpretar, é simplesmente de fato se familiarizar, fazer uma leitura atenta, identificar um pouco, né, os personagens, as dinâmicas, as cenas, os temas, as questões introdutórias, para a gente poder depois, adiante nesta série, partir para questões mais de fato de interpretação, escolas de interpretação, tradições religiosas diferentes, que buscam na carta aos Gálatas, de alguma maneira, revelação para suas compreensões a respeito do Evangelho, da salvação, da graça, da ética cristã e de tantas outras questões que estão implícitas ou explícitas no texto desta pequena carta, mas que, de fato, têm implicações gigantescas para o pensamento cristão, tá bom? Então, a partir desse momento, eu vou ler com vocês Gálatas capítulo 1. E o que eu vou fazer? Eu vou ler os 24 versos em sequência, tá bom? Se você não quiser ouvir os 24 versos sendo lidos, você pode passar um pouquinho adiante aí no seu vídeo para simplesmente ouvir as minhas considerações, mas eu sempre recomendo que você leia junto comigo, ou pelo menos ouça a leitura da carta, porque é mais importante o que a palavra de Deus diz do que o que eu tenho a dizer em termos de comentários e de identificar aí essas coisas todas que eu estou explicando para vocês, tá? Mas seja como for, se estiver muito apressadinho, já conhecer bem o texto da carta e quiser simplesmente saber as minhas considerações, passa um pouquinho para frente e você já vai ouvi-las. Mas antes disso, aos que querem ler comigo ou me ouvir lendo a carta, capítulo 1, do verso 1 até o verso 24, assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor de homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem.
Porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. O capítulo 1 da Carta aos Gálatas é um capítulo riquíssimo de informações biográficas, geográficas e teológicas. A gente pode identificar na leitura muitos personagens bem definidos e outros, assim, meio, entre aspas, gerais. Por exemplo, o primeiro personagem muito bem definido é Paulo, apóstolo. Desse a gente tem até o nome dele. Falta o CPF, né? Que o CPF não existia na época, senão teríamos o CPF dele aqui também. Então Paulo é o primeiro personagem da carta, né? Aquele que é o autor da carta. E ele fala que ele não escreve da parte de homens ou por intermédio de homem nenhum. Então aí já existe um pouco da humanidade, de uma forma geral, ou de uma forma específica em relação a pessoas que são apóstolos ou ordenam, enfim, outros cristãos a pregarem o evangelho. Mas Paulo diz que não, ele é apóstolo, não é da parte de homens, nem no plural, nem no singular, mas pelo próprio Jesus Cristo, né, que é o próximo personagem. Então, aqui a gente já tem Paulo, os homens, algum homem especificamente, né, que poderia ter ensinado o evangelho para Paulo, mas não, quem ensinou foi Jesus Cristo, que é um dos personagens do verso 1. E Deus Pai que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Então, só no verso 1 do capítulo 1 a gente já tem um monte de personagens na carta aos Gálatas. E adiante, Paulo vai falar dos seus companheiros, em Gálatas 1, verso 2, aos membros da igreja da Galácia, também no verso 2 do capítulo 1, a quem ele vai escrever a própria carta. E ele vai começando a colocar um monte de gente nessa história aí, inclusive gente não humana, né? Se viesse um anjo do céu pregar um outro evangelho, esse evangelho não deveria ser aceito. Então aqui existe a ideia de um anjo, né? De um pretenso anjo que pudesse aqui pregar um falso evangelho. Nesse caso seria um demônio, né? Então olha aqui, né? Paulo, homens, Jesus, Deus, anjos, demônios. Todos personagens presentes de forma direta ou indireta na carta do texto aos Gálatas. Ele fala dos irmãos no verso 11, dos homens no verso 10, de Jesus Cristo no verso 12. Inclusive ele fala, né, que ele era zeloso no cumprimento das tradições dos pais, né, no judaísmo. Então esses também são personagens, né, da carta aos Gálatas, aqueles que são os judeus tradicionais, os pais espirituais do judaísmo. Inclusive a gente pode traçar toda a linhagem de profetas, até o próprio Moisés e os profetas do Antigo Testamento.
de alguma forma fazem parte desta tradição do judaísmo, né? São personagens que aqui estão presentes de uma forma relativamente indireta, mas estão presentes, né? Se fala do Deus Pai, se fala do Filho de Deus no verso 16, Deus Pai no verso 15 a 16. Depois se fala dos apóstolos que eram apóstolos antes de Cristo. Bem interessante, né? Esses homens não estão sendo chamados ainda pelo nome, daqui a pouco 2 deles serão chamados pelo nome, mas estão presentes na carta aos Gálatas. E os 2 presentes pelo nome é Cefas, que é Pedro, e Tiago, o irmão do Senhor. Então você vê os personagens aqui bem claramente presentes na carta aos Gálatas de uma forma geral. Deus está presente, as igrejas da Judéia que estavam em Cristo estão presentes e tudo mais, beleza? Então, os personagens do primeiro capítulo da carta aos Gálatas remontam a Deus, Cristo, anjos, demônios, Paulo, apóstolos, Pedro, Tiago, apóstolos de uma forma geral, gentios a quem Paulo vai pregar, os membros da igreja da Galácia a quem Paulo já havia pregado e já haviam se convertido. Então é legal a gente dar uma olhada de uma forma geral para a gente identificar essas pessoas, esses grupos, o quão explícitos e diretos eles estão presentes no texto ou o quanto não, por exemplo, né? Apóstolos como Mateus, João e outros, né, que não são Pedro e Tiago, não estão presentes diretamente no texto, mas estão presentes indiretamente. Os apóstolos que já eram apóstolos antes de Paulo, a quem ele faz referência aqui no contexto da sua conversão, que ele recebeu o evangelho da parte de Cristo. Ele não foi lá consultar os apóstolos que eram apóstolos antes dele, mas ele foi para as regiões tais para pregar e não sei o que. Beleza. Então é legal você pegar a carta e você fazer esse tipo de exercício de raciocínio, de identificação das ideias, dos personagens. Faz muito bem. Para você, inclusive, começar a pintar um quadro amplo, né, da situação das pessoas envolvidas aqui na carta aos Gálatas, até, por enquanto, o capítulo 1. O ideal é que você faça isso nos 6 capítulos e pode até pensar num mapa, né, de todo mundo que está presente dentro da narrativa da carta, para você, de fato, respirar um pouco do universo, da atmosfera da carta em termos dos seus personagens. Depois disso, é legal você olhar onde que esses personagens estão andando, né, no capítulo 1 da carta aos Gálatas. Então, por exemplo, primeiro de tudo, Paulo escreve para os irmãos companheiros e as igrejas da Galácia. Paulo está fazendo referência a um contexto geográfico. A gente viu nos vídeos anteriores desta série que existe debate se a Galácia aqui significa a Galácia do Norte, a Galácia do Sul, e essa discussão tem implicações para a data em que Paulo escreveu, se antes ou depois do Concílio de Jerusalém, se para a Galácia do Sul ou para a Galácia do Norte. Essas ambiguidades ou essas incertezas, elas são normais quando a gente tenta fazer uma leitura mais atenta do texto, porque o texto fala das igrejas da Galácia, mas não fala da Galácia do Norte ou da Galácia do Sul. Então, esse tipo de discussão ou esse tipo de opinião diferente entre estudiosos é plenamente aceitável na hora de um estudo sério do texto e não implica em nenhum tipo de heresia, tá? A não ser se a pessoa começar a utilizar esse tipo de informação para ensinar de fato mentiras e enganos, mas aí são discussões um pouco mais profundas a respeito do método do estudo. Talvez um método histórico crítico pode dizer que esse aqui é um texto editado e mentiroso porque Paulo não escreveu Gálatas, por exemplo. Se alguém começar a ensinar coisas nessa direção, com implicações de que o texto é mentiroso, a gente entende que isso é uma heresia porque entendemos estar diante de um texto inspirado, verdadeiro, que faz parte da própria palavra de Deus, conquanto escrita por homens. Tá? Mas aí é legal você começar a perceber o universo dessas questões. E aí vamos trabalhar um pouco mais as questões de geografia. Então aqui se fala da Galácia. Depois no verso 17 se fala de Jerusalém, Arábia e Damasco. Vamos ver o texto lá. Não subi para Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo teve um encontro dele com Cristo na estrada para Damasco.
Não foi consultar ninguém se deveria pregar ou não pregar, simplesmente foi para a Arábia pregar e depois desse primeiro momento, dessa primeira experiência missionária, volta para Damasco. É legal você perceber essa dinâmica de viagem, de tempo, de geografia, do que está acontecendo aqui. Se você tiver recurso de mapa, por exemplo, entra na internet, dá uma olhada onde é que era a Galácia, onde é que era a tal da Arábia, onde é que era Damasco, quanto tempo talvez demoraria para ir de um lugar para o outro, quais eram as condições da estrada, como que eram as condições climáticas, era verão, era inverno, como que era, como que não era perigoso, não era. Então, é isso que faz parte do estudo contextual. A gente, inclusive, nesse momento da série, estamos fazendo a leitura da carta em termos contextuais. Por isso a gente não está tão preocupado com interpretação, porque a gente está analisando o contexto, tá? Texto e contexto. O que mais? No verso 21, Paulo faz referência a Síria e Cilícia. Né? Ele fala, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Dá uma olhadinha no mapa, vê onde é que não é. Bem interessante. E no verso 22 ele fala das igrejas que estavam em Cristo, as igrejas da Judéia. Então, basicamente, esse é o universo geográfico da carta aos Gálatas, pelo menos aqui no capítulo de número 1, beleza? Depois que você dá uma olhada nisso tudo, vê os personagens, vê os locais geográficos, aí você pode começar a dar uma lida no capítulo em relação aos temas teológicos que nele já estão presentes, tá? Então vai lendo e relendo, identificando os personagens, identificando os locais geográficos, e depois dá uma terceira lida, vendo as questões dos temas teológicos. Então, por exemplo, vou destacar alguns para vocês. No capítulo 1, verso 1, se fala que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Opa, a ressurreição já é um tema teológico extremamente profundo, que tem a ver com as noções da vida e da morte. O salário do pecado é a morte, mas Cristo vem e morre por nós e vence o pecado e vence a morte. Né? Então você vê um tema teológico extremamente importante, extremamente central para o Evangelho, já presente no capítulo 1, no verso 1. Tipo assim, é a condição sine qua non para você ser cristão, você pensar e entender a respeito da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ok? Que inclusive está contextualizado no fato de que ele se entregou por nós pelos nossos pecados para nos desarraigar do mundo perverso segundo a vontade de Deus, do Deus e Pai. Então olha quantos temas teológicos importantes estão aqui presentes. Jesus se entrega pelos nossos pecados. A entrega de Cristo pelos nossos pecados nos capacita a de alguma forma, sermos desarraigados de um mundo perverso pela vontade de Deus. Então Jesus carrega o nosso pecado, a nossa perversidade, e ele pode transformar a nossa vida e nos tirar da perversidade e desse mundo perverso, tá bom? São temas absolutamente importantes dentro do universo da teologia. E aí, a esse Deus que tem a vontade de nos desarraigar do mundo perverso, a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Mais um tema teológico muito legal, a glória de Deus em toda a eternidade, em função do que ele fez em Cristo por nós e etc. Tá? Perceba, né? A gente está aqui nos primeiros 5 versos da carta e já tem tema teológico profundo, gigantesco, implicações fantásticas na nossa leitura simples. A gente está agora preocupado em entender todas as questões doutrinárias sobre ressurreição, graça, paz, entrega pelo pecado ou pelo próprio pecado, o desarraigar do mundo perverso, como que é a dinâmica disso, sim, não, quais são as implicações políticas, sociais, econômicas, ou mesmo espirituais, quem é desarraigado do mundo perverso deixa de ser pecador, não deixa, a glória de Deus, como é que é e como é que não é. A gente não está preocupado com as interpretações nesse momento. A gente está simplesmente se familiarizando com os temas teológicos da carta, para a gente poder refletir, ruminar, meditar, estudar, avaliar onde é que esses temas acontecem em outros pontos do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, ou se você quiser se aprofundar na filosofia, na literatura, antes de Cristo, depois de Cristo, e como que é os termos gregos.
E aí você vai se aprofundando de acordo com as ferramentas que você tem, a capacidade que você tem, quantidade de tempo que você tem, o nível da seriedade do estudo que você quer fazer, e bacana, tá bom? O que mais que tem de teologia? Né? Nos versos 6 a 9 existe toda uma discussão sobre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. E anjos e homens pregando o falso evangelho ou o verdadeiro evangelho. Esse já é um tema absolutamente profundo também, né? As boas novas da salvação de Cristo, do poder de Deus, da graça de Deus, do perdão dos pecados, agora podem ser colocados diante das pessoas em moldes da verdade ou da mentira. E isso coloca cada um de nós em alerta em relação ao falso evangelho, na preservação e na identificação do verdadeiro evangelho. Então essas coisas são absolutamente importantes dentro desse contexto como um todo. E aqui existe a ideia do pecado dos falsos mestres que perturbam os Gálatas e pervertem o evangelho de Cristo. Mas ainda que viesse um anjo do céu pregar um falso evangelho, não deveria ser aceito. Um evangelho que fosse, de alguma forma, além do evangelho já pregado. Isso tem muitas implicações, inclusive, bastante complicadas. Você vai perceber adiante no estudo que Romanos expõe de uma forma mais profunda os mesmos conceitos de Gálatas. E será que Paulo então não estava pregando um evangelho em Romanos que vai além do evangelho de Gálatas? Bom, naturalmente, se a gente entende que Paulo era coerente com o que ele mesmo ensinava, a resposta é não. Então a ideia não é que você não possa desenvolver de forma mais ampla e mais profunda os temas do Evangelho aqui na Carta aos Gálatas, mas você não pode, de forma nenhuma, avançar a ponto de descaracterizar tais questões em nome do seu avanço. Então agora vamos avançar no conhecimento do Evangelho. Agora, se você não circuncidar, você não vai ser salvo. Opa, esse é um avanço, entre aspas, que tem uma implicação de que a salvação vem por meio da circuncisão, e agora ela já não vem mais pela mera fé em Cristo, pela graça de Cristo. Nesse caso, esse suposto avanço é uma heresia, e Paulo vai combater essa heresia. E aí, nesse caso, está se indo além do Evangelho. Agora, se você se aprofundar cada vez mais, para explicar cada vez melhor a própria graça, a própria lei de Deus, o próprio pecado, a própria entrega de Cristo para morrer por nós e tudo mais, isso não é considerado por Paulo ir além nos termos do que é proibido por ele mesmo, aqui em Gálatas 1, versos 6 a 9, tá bom? Essa ideia de um evangelho que vai além daquele que já recebemos. É muito interessante, aqui dá uma tese, mestrado, doutorado em cima simplesmente disso aqui, para você ter uma noção como que a teologia é ampla e profunda. O que mais? Dos versos 10 até o verso 17, existem muitos temas muito interessantes. A ideia de procurar o favor de Deus ou procurar o favor dos homens. E às vezes, quando a gente procura o favor dos homens, a gente nega o favor de Deus, ou a gente nega a glória de Deus. O Evangelho trata um pouco desse tipo de questão, quando inclusive Jesus fala dos fariseus, né? Preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Tá bom? Isso é extremamente interessante. E Paulo repercute um pouco desses temas teológicos aqui também. O que mais? Ele fala das tradições judaicas em relação ao judaísmo, que ele era extremamente zeloso. Só isso aqui é um tema teológico gigantesco, né? A lei judaica, a história judaica, as profecias judaicas, a sabedoria judaica, enfim, o Antigo Testamento, e como que a experiência do exílio babilônico ou outros exílios, cativeiro assírio e etc., de alguma maneira colocaram Israel numa situação meio de alerta, e agora eles criaram toda a cerca em torno da lei e todo o pensamento farisaico, e como que isso muitas vezes estava em contradição com a própria lei, e como que isso funciona ou não funciona. Esses temas já estão começando a ser tratados aqui, e eles vão ser muito importantes para os próximos capítulos da carta. Então já é importante você ir identificando essas coisas desde o capítulo 1. Paulo está introduzindo um tema que vai dar treta logo adiante na carta. As tradições judaicas e o judaísmo e etc. E Paulo era tão fanático dentro desse ponto todo que quando ele ouviu falar de Cristo e ele entendeu que a mensagem de Cristo pudesse ter implicações contra essas tradições, é que ele perseguia a igreja. E você vê, né, como que a coisa
é pesada. Então esse tema é um tema, né, da essência da carta aos Gálatas. A tradição judaica versus a revelação em Cristo. E aí tem toda a ideia de que isso aqui vai ter implicações amplíssimas para a noção da relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Então aqui a carta aos Gálatas é um microcosmo dessa estrutura maior de pensamento teológico, tá? E é muito bom a gente já ir identificando estas questões. O próprio texto aqui fala que Paulo recebeu o evangelho por revelação de Jesus Cristo. Esse também é um tema teológico extraordinário, né? O evangelho não é um mero raciocínio teológico humano, ele é uma revelação da pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se encarnou e se fez homem e morreu por nós e ressuscitou e venceu a morte. Ele vem dentro desse contexto do judaísmo, ele cumpre a lei, ele é profetizado pelos profetas e pela lei, e etc. Mas ao mesmo tempo ele está acima da lei, ele é o próprio Senhor da lei. E como que é e como que não é essa relação entre Cristo e a lei, a sua revelação e Antigo e Novo Testamento, é um pouco do que a gente vai discutir com toda calma e tranquilidade dentro desta série. Ainda estamos simplesmente identificando os temas e as questões introdutórias ainda, tá bom? Outro tema fantástico, né, é que Paulo fala no verso 15 do capítulo 1, que Deus separou ele antes dele nascer e chamou ele pela graça para revelar o seu filho nele, né? Temas teológicos absolutamente profundos, né, que tem que ver com a presciência de Deus, a predestinação. Tem a ver com a ideia da santificação, que Deus separa pessoas para lhe servir e para revelar o seu filho nele, e etc. E agora, olha que interessante, né? Paulo, especificamente falando, foi escolhido para uma missão extraordinária de pregar o evangelho entre os gentios. E aí também entra, mais uma vez, um tema teológico absolutamente importante para o Novo Testamento, a ideia de que a religião cristã não vai ser circunscrita aos contornos judaicos, à etnia judaica, às sensibilidades judaicas, mas vai avançar para o mundo pagão, e vai ter zilhões de implicações e questões muito interessantes. E é legal você começar a perceber isso a partir do texto, né? Você talvez conheça que as coisas são assim a partir da perspectiva histórica, mas é interessante você testemunhar o texto que de alguma forma ajuda a moldar essa história, a relação entre judeus e gentios e tudo mais, beleza? Que mais? Aqui existe toda uma ideia se deve ou se não se deve, ou se é possível prescindir da consulta aos líderes da igreja no rumo da igreja, né? É interessante isso, né? As pessoas trabalham por si mesmas ou elas trabalham conectadas umas às outras, e é as duas coisas, ou só pode ser uma dessas coisas? Então Paulo era um herege porque trabalhava sozinho, ou de fato ele poderia fazer o que fez? É interessante que a gente não para muito para pensar nessas coisas, porque já está sedimentada a vitória de Paulo, inclusive porque as suas cartas estão no Novo Testamento, então a gente não tem a tendência de pressupor que ele comete erros. Mas quem não tem as sensibilidades de entender a Bíblia como palavra de Deus, muitas vezes pode inclusive identificar erros de Paulo. Ou, por exemplo, se você fizer hoje o que Paulo fez na época dele, você é um herege, mas Paulo de boa. Então tem um pouco dessas questões, né? Paulo, ele não de alguma forma consulta os apóstolos e vai pregar, acabou. Ele está pregando porque Jesus apareceu para ele, entende? Ele não está debaixo dessa autoridade, se eles concordam, se eles não concordam, se eles aprovam ou não aprovam. Agora, se você faz esse tipo de coisa hoje, você é um rebelde contra a liderança e Deus instituiu a liderança. Tem um milhão de questões assim que é interessante você já começar a perceber também, tá bom? Esse é um tema teológico muito bacana, a autoridade da igreja, os limites da autoridade da igreja e tudo mais, tá bom? Que mais? Aqui existe um tema teológico importante que Paulo testifica diante de Deus de que o que ele está falando é verdade e não é mentira. Então aqui existe toda uma teologia a favor da lei de Deus próprio, né, que diz não dirás falso testemunho, da honestidade, da transparência, da clareza, da importância da gente, né, ser claro, transparente e verdadeiro nas coisas que a gente faz, que a gente fala. Tem implicações éticas bem importantes para a vida de cada cristão e da igreja de uma forma geral.
E aí existe o tema teológico bem importante, né, daquele que antes perseguia, agora prega a fé, e as pessoas que ouvem falar dessa história glorificam a Deus a respeito de Paulo. A capacidade do evangelho de converter pessoas duras, difíceis, que odeiam o evangelho, e o poder maravilhoso de Deus em transformar o pecador para testemunhar da sua glória, da sua graça, do seu amor, da sua verdade, da ressurreição de Cristo e tudo mais. Então esses são os temas e as questões introdutórias básicas para a gente começar a identificar a partir do texto da carta aos Gálatas, e a gente vai fazer isso nos próximos vídeos com capítulo 2, 3, 4, 5 e 6, e aí a gente vai poder partir no terceiro momento desta série para as questões de interpretação do que tudo isso quer dizer ou não quer dizer, tá bom? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.